primeiro episódio do ComexCast, o podcast voltado para divulgar as inovações do setor de logística e comércio exterior. Esse é o primeiro episódio em que a gente trouxe, inclusive, o diretor de políticas setoriais, de planejamento e inovação do Ministério de Portos e Aeroportos do Brasil. E eu estou aqui junto ao Leonardo, que é vice-presidente do Clube Empreendedor Brasil, atual presidente do Distrito Empresarial do Porto do Rio de Janeiro, para dialogarmos aqui sobre o protagonismo do Brasil em todo esse setor, tanto da logística quanto das inovações voltadas à Comex, do que está sendo transformado digitalmente nos processos até então super tradicionais, e o que o nosso convidado de hoje, que é o Tetsu Koi, que pode trazer para a gente de algumas inovações que estão sendo implementadas pelo Ministério e como processos super tradicionais estão sendo reformulados para trazer um maior protagonismo para o Brasil, para o setor. Seja bem-vindo, tanto o Tetsu quanto o Leonardo, ao podcast de hoje. Obrigado. Bom, vamos começar, Tetsu, seja muito bem-vindo. Queria ouvir um pouquinho de você, que foi convidado mais uma vez aí para estar presente no Fórum de Soluções de Comércio Exterior e Logística, que é capitaneado pelo Clube Empreendedor Brasil, co-realização com o Distrito Empresarial do Porto do Rio, e que a gente tem a feliz notícia, né, que a gente está caminhando de mãos dadas nesse ano de 2025 para trazer o Ministério de Portos e Aeroportos com programas e iniciativas de inovação para esses ambos setores. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, como é que está, no seu ponto de vista, esse movimento de trazer para o Rio de Janeiro mais ações de Comex. Primeiramente, Luana, muito obrigado a você, Leonardo. Em nome do Ministério de Portos e Aeroportos, agradecer ao Clube Empreendedor Brasil pela oportunidade, né, de divulgarmos os trabalhos aqui do Ministério, aqui de Brasília, do Planalto Central. E, justamente, né, como você já bem destacou, a gente poder enaltecer e enfatizar nessa parceria que a gente vem formando com o clube, né, e que está dando excelentes frutos, né, participando de eventos, né, concebendo novos eventos, né, desenvolvendo o comércio exterior do Brasil e a inovação no nosso sistema portuário e também aeroportuário. Então, para mim, não é, como técnico e servidor público, é uma satisfação estar com vocês. Espero contribuir da melhor forma, né, trazendo, né, informações, né, trazendo um pouco do nosso conhecimento, da nossa vivência aqui, né, pelas políticas públicas, e contribuindo, né, com toda essa discussão que é fundamental e estratégica para o Brasil, e agora mais do que nunca. Eu queria muito fazer uma pergunta já para você, Tetsu, quanto... vocês vêm fazendo um movimento muito interessante pelo Ministério de Portos e Aeroportos, que é trazer inovação, né, para alguns processos aeroportuários. E no seu ponto de vista, como que tem sido esse movimento de trazer o protagonismo para o Brasil comparado aos processos que já acontecem em outros países? Em que posição o Brasil está e quais entraves dificultam, de fato, uma inovação, um processo aí que acaba ficando muito lento comparado a outros países? E como que vocês veem esses entraves e em que movimento o Ministério está fazendo justamente para trabalhar esses problemas hoje? Bacana. É uma questão bem complexa, Luana e Leonardo, mas eu vou tentar aqui resumir e sintetizar, né, e ficar à disposição, quem sabe, para novos podcasts, a gente poder detalhar, né, algum outro aspecto. Tá? Então, olha só, a questão da inovação é praticamente um paradigma consolidado. Acho que todo o país, né, toda a economia, já tem isso como um pilar estratégico para desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e, principalmente, capacidade concorrencial e competitiva no comércio internacional. Então, inovação, ela já há muito passou a ser uma espécie de ferramenta geopolítica dos países. Tá? Então, esse é o contexto, esse é o quadro dentro do qual a gente está trabalhando. Então, olha só, o Brasil, por incrível que pareça, a gente às vezes, né, só vê mais o aspecto negativo, que é o que eu falo do copo meio vazio, mas o Brasil sempre foi um país inovador, né, ao longo da sua história recente. No entanto, isso não foi feito de uma maneira completamente estruturada em todos os setores. Alguns se destacam mais, outros menos, mas, no geral, a gente não está tão ruim assim na foto, digamos assim, tá? Então, olha só, a nossa Constituição Federal, né, isso é muito importante, pessoal, citar a questão das leis da Constituição, porque tudo que se faz no setor público depende de uma lei que respalda nossas ações.
diferentemente do setor privado, né, que faz de acordo com as suas necessidades, né, enfim, sua estratégia corporativa. O setor público só pode desempenhar, né, aquilo que a lei, né, permite que o faça. Pois bem, então, nossa Constituição Federal, ela traz, né, artigos dedicados à questão do nosso sistema de ciência e tecnologia. E, dentro da Constituição, nós temos dispositivos que permitem, a partir daí, termos leis, não é, que visam justamente desenvolver a inovação e o sistema, não é, tecnológico e de ciência e tecnologia do nosso país. Em função disso, desde 2004, nós temos uma lei voltada à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico, né, que é a Lei 10.973, de 2004, e ela traz justamente o nosso modelo de inovação, né, com definições, né, com princípios, diretrizes, né, objetivos e mecanismos para inovar. Então, olha só, a inovação, via de regra, ela parte do setor público e também em parceria com o setor privado. Alguns setores privados no Brasil, não é, por uma questão estratégica, investem, não é, recursos próprios, não dependentes de governo, em inovação. Mas outros, muito mais, digamos assim, se dedicam mais à produção e à comercialização de criações, não é, desenvolvimentos que foram feitos no exterior. Né? Então, isso não é uma coisa totalmente negativa, porque move a economia. Tá? Agora, o Brasil, né, tem, por exemplo, alguns setores nos quais mais se destaca, e aí eu falo praticamente, né, e talvez em princípio, né, como os destaques nacionais. O setor de petróleo e gás, a nossa Petrobras, a gente é campeão, né, em tecnologias para a sondagem, né, estudos, exploração de petróleo e gás. Nós temos também o setor de agricultura, né, e pecuária, ou o agronegócio, através da nossa Embrapa, que é uma empresa pública federal, que permitiu o desenvolvimento, não é, de sementes, né, de cultivares, e fizeram, né, setores da nossa agricultura campeãs no comércio exterior, no comércio internacional. A exemplo da soja, a exemplo do milho, do algodão, né, e de tantas outras culturas. Nós temos também grandes desenvolvimentos na área, por exemplo, de biotecnologia. Nós temos algumas patentes também que são totalmente inovadoras, né, que a gente tem desenvolvido através do Instituto Butantan, da Fundação Oswaldo Cruz. Ou seja, não faltam exemplos e bons exemplos, né, para destacar, né, nosso papel nesse cenário. Agora, apesar de tudo isso, há muitos outros setores em que nós estamos apenas engatinhando. E o setor, no caso aqui, portuário, que é um dos temas do nosso ministério, e lembrando, tá, pessoal, a gente cuida de portos, transporte aquaviário, né, inclui o marítimo, inclui o hidroviário, que é o transporte interior, né, nas suas várias modalidades. Cuidamos de aeroportos e do transporte aéreo, da nossa aviação civil, tá? E, complementarmente, nós temos agora, mais recentemente, uma nova fronteira, que é as nossas hidrovias, né? Nós temos mais de 21 mil quilômetros de vias navegáveis em nossos rios, mas no aspecto hidroviário, ou seja, hidrovia estruturada, a gente tem poucas hidrovias, mas que são de longas extensões, de mais de 1.000 quilômetros. Né? E a gente está trabalhando bastante forte nisso para desenvolver como uma infraestrutura preparada e adequada para o desenvolvimento da nossa economia. Pois bem, então, no caso, por exemplo, do setor portuário, a gente está apenas engateando na questão da inovação. E isso é em detrimento, justamente, dessa falta de possibilidades ou capacidades setoriais para podermos avançar em maior nível de competitividade e de desenvolvimento na logística desse setor. Então, a gente depende muito de investimento, e investimentos portuários são bem elevados, né? Dragagens, infraestrutura de cais de acostagem, a questão dos acessos aquaviário e terrestre, equipamentos que são muito, muito caros. E tudo isso envolve inovação, que não é só a questão da tecnologia usada, mas da forma como se explora a atividade portuária, da forma como se definem os processos de trabalho, da forma como se organiza o sistema portuário. Então, tudo isso exige inovação. E aí nós estamos justamente, não é, nessa busca por trazer o setor portuário, né, para o século XXI no tocante à inovação. Temos alguns exemplos? Temos, mas são exemplos que eu diria isolados
que dependem de um ou outro porto ou gestor, né? Sabe que no Brasil nós temos a convivência de dois modelos. O setor, né, está dividido naqueles portos que são ditos públicos, em que há uma administração, que é uma empresa pública, que coordena as empresas privadas que estão instaladas ali no porto público, por exemplo, o caso do Porto do Rio de Janeiro, o Porto de Itaguaí, o Porto de Angra, o Porto de Niterói, são portos públicos que possuem operadores privados trabalhando ali. E nós temos também, em paralelo, os terminais privados que são fora do porto público. Pois bem, os terminais privados, como fazem parte, não é, de conglomerados econômicos importantes, dos vários setores que usam transporte aquaviário, eles já entenderam há muito tempo que inovar é fundamental. Então, com essa parte do sistema, a gente, digamos assim, está seguro de que eles estão em um bom caminho, porque inovar para eles é fundamental para a sobrevivência, para o desenvolvimento e para a competitividade. Muito bem. Agora, do lado do setor público, né, que é onde nós estamos atuando mais diretamente, a gente tem essa necessidade de desenvolver. Então, a gente tem feito várias ações, vou detalhar um pouco mais à frente, mas o fato é que nós temos que aproximar o nosso setor portuário e também aeroportuário, não é, de hidrovias, de transporte aquaviário, para aqueles setores onde a inovação já está consolidada, como comentei, do agronegócio, do petróleo e gás, da biotecnologia, não é? E entre outros também. Por exemplo, a Embraer, para ela ser privatizada, ela já havia inovado bastante e feito várias patentes, não é, de aviões completamente nacionais, na época que a Embraer era uma empresa 100% nacional, empresa pública, né? Então, os ativos, né, que foram privatizados já incluíam essas patentes, né, esses modelos mais antigos, né, dos aviões Embraer, o que deu uma base sólida para a empresa crescer e se tornar um dos 3 ou 4 players mundiais, né, na área de aviação civil. Então, é disso que eu estou falando. É como a gente consegue aproveitar a própria experiência brasileira, né, para que os setores que o Ministério de Portos e Aeroportos desenvolve políticas públicas possam, digamos assim, aproveitar e desenvolver da mesma forma. Tá? Então, assim, Luana, dito de uma maneira bem resumida, seria essa, mais ou menos, não é, a figura que a gente tem hoje. Agora, de acordo com a Organização Mundial de Propriedade Industrial, a OMP, né, que é a organização ligada à ONU, dentro de um trabalho, né, de uma pesquisa que eles fazem frequentemente, acho que ela é anual, se não me falha a memória, que eles pesquisam em 133 países, através de indicadores bem definidos, qual é a colocação de cada país quanto a investimento em inovação, pesquisa e desenvolvimento, e como isso se converte em crescimento e desenvolvimento para aquela economia. Pois bem, considerando dados de 2023, publicados no ano passado, em 2024, em 133 países, o Brasil está na posição 55, 55º lugar. Então, parece que contradiz um pouco o que a gente está falando. Mas por quê? Porque um dos indicadores mais importantes é a capacidade de investimento do país. E aí, realmente, a gente está precisando trabalhar mais. Tá? A gente faz bastante com pouco recurso, eu fico imaginando o que a gente faria com muito recurso. Né? Então, essa é a nossa situação atual e a gente está melhorando. Mas ainda há um passo que está aquém do tamanho do nosso país. A gente precisaria melhorar, digamos assim, com a rapidez maior, com um pouco mais de celeridade. Tá? Então, esse é o panorama, Luana. Edson, você comentou agora que o Brasil ele ocupa a 55ª posição no âmbito de inovação, e você até apontou que pode ser um pouco contrário, né, no aspecto de tudo que vem sendo falado, mas que essa posição diz respeito à capacidade de um país de investir. Né? Então, a gente acaba ficando um pouco atrás porque não tem esse aporte financeiro que a gente espera que tenha no futuro, e o Ministério vem caminhando para isso. Eu chamo agora o Leonardo para pontuar aqui junto à nossa conversa, que você mesmo disse, Tetsu, que o Ministério vem fazendo movimentos e programas de implementação que têm a inovação como principal pilar
para que tanto o setor público e privado se unam, integrem ações em conjunto para o desenvolvimento da inovação em setores que ainda são carentes de investimento. O Leonardo Ribeiro, que é vice-presidente do Clube Empreendedor Brasil, presidente do Distrito Empresarial do Porto do Rio, acompanhou 2 programas em especial que o Ministério de Portos e Aeroportos vem desenvolvendo, que você vai explicar melhor como que foram pensadas essas iniciativas e como estão sendo implementadas em todo o país. Vocês têm um movimento de descentralização e regionalização de soluções em logística, né, priorizando a inovação, a transformação digital em processos. Então, Leonardo, como é que foi para você, no ponto de vista de um público ali que estava acompanhando pela primeira vez esses 2 programas, que é o Inova Portos e o Caravanas da Inovação, como é que foi para você ver esse movimento e o que isso tem um fit com a nossa proposta de soluções de comércio exterior e logística no Brasil? Boa tarde a todos. Primeiramente, queria te agradecer, Tetsu, imensamente pelo seu tempo, estar conosco aqui, eu sei como é corrido. Te agradecer a oportunidade de ter participado dessas 2 iniciativas, enfim, né, do Ministério de Portos. Eu tive o prazer de estar em algumas ações, em 2 ativações, uma em São Luís do Maranhão, uma em Salvador. E assim, foi muito importante para mim, sobre isso que a Luana perguntou aqui exatamente. Pelo que eu tenho visto, principalmente, eu acho que o nosso asset aqui, principal, a gente tem visto que, na verdade, é uma dificuldade de interlocução entre os atores. Todo mundo tem interesse em inovar, todo mundo tem interesse, de repente, em buscar melhorias. Na verdade, muitos deles não sabem, na verdade, como vai se trabalhar essa inovação, né? Enfim, tem um problema com relação à cultura de inovação dentro desses atores principais. E muitas vezes, por estarem em cenários opostos, eles não têm um ator de uma interlocução principal entre eles. Então, assim, um ator, vamos dizer assim, neutro. Então, isso é o que a gente vem desenvolvendo aqui hoje no Rio de Janeiro. Nós somos atores completamente neutros, então tive a oportunidade de ter o Tetsu em 2 edições nossas aqui, no nosso Fórum de Soluções de Comércio Exterior e Logística, e depois se tornou Comexlog, e esse ano a gente tem a felicidade de ter o Tetsu aqui como co-realizador, né, trazendo a caravana de inovação portuária para o nosso evento aqui no Rio de Janeiro, então trazendo esse peso, essa chancela aí do Ministério de Portos. Eu acho que é muito importante essa vinda, né, Tetsu, a gente trabalhar aqui de mão dadas e ajudar de alguma forma nessa interlocução entre os atores aqui da região. Então, assim, eu identifico que, pelo que eu tenho visto, eles têm o interesse, mas não sabem muitas vezes como desenvolver essa cultura dentro das suas ações e essa interlocução entre os atores. Eles querem ter, mas não tem um ator. Então, aqui no Rio, a gente tem conseguido fazer isso, de certa forma, muito bem. A gente traz aí tanto poder público, privado, assim, atores agora do Ministério, atores do governo estadual, atores do governo municipal e os principais atores aqui da região. Então, Tetsu, me dá um maior panorama, além, né, do Caravana e Nova Portos, que o ano que vem está vindo para o Rio também, né? O que tem hoje dentro do programa de inovação do Ministério de Portos desenvolvido, além dessas ações que estão sendo de extrema importância para o setor? Muito bem, Leonardo. Olha só, o primeiro destaque que eu faço é que, pela primeira vez no governo federal brasileiro, a gente tem um ministério em que a palavra inovação aparece no nome, tá? Que é o Ministério da Gestão, Inovação em Serviços Públicos, né? Ou seja, uma inovação especial, aquela voltada para o setor público. A inovação do privado, né, não só pela lei de inovação que eu comentei, mas por outros dispositivos, a lei do bem, lei de informática, a lei do petróleo e gás, lei de energia elétrica, eles já, digamos assim, têm desenvolvido seus trabalhos, né? Mas o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviço Público, ele traz justamente essa agregação de valor a um setor que tradicionalmente é visto como ineficiente, não é? É um setor visto como moroso e, entre aspas, atrasado no tocante ao uso de tecnologias mais avançadas, né? Então, isso já é uma inovação, né, trazida na atual gestão desse terceiro mandato do presidente Lula, né? E a partir daí, esse ministério tem feito várias gestões, né, em toda o governo federal, pela primeira vez, de termos uma área dedicada à questão da inovação de forma transversal, ou seja, atingindo todas as secretarias, que são 3 secretarias. Nós temos o Ministério, a Secretaria Nacional de Portos, a Secretaria de Aviação Civil e a Secretaria de Hidrovias e Transporte e Navegação. E dessa forma, essa área de inovação, da qual hoje eu estou no posto de diretor,
permite ter essa visão 360 interna, e aí a gente fazer os programas, ações e projetos. Pois bem, vocês mencionaram o Inova Portos, né, que já existia antes dessa gestão, falaram do Caravanas, né, que o clube tem participado, né, mas há um guarda-chuva fundamental que permite a orquestração de tudo isso, que é o nosso programa do Navegue Simples, né, que foi criado por decreto presidencial, né, que é o decreto 12.078 de 2024, no mês de julho, ano passado, em que ele traz justamente o objetivo de desburocratizar, simplificar e inovar em várias áreas relativas à questão da exploração de áreas em portos e de terminais portuários. Ou seja, é bem amplo. Tá? E esse Navegue Simples, ele se baseou em uma outra política que já existia antes, que era, ou que é a política do Voe Simples, que é dedicado à aviação civil. Então, nós aproveitamos essa experiência e transformamos e ajustamos para o setor dos portos, né? Então, foi a partir daí que a gente conseguiu fazer, por exemplo, as caravanas da inovação. Então, esse embasamento, digamos assim, normativo, por meio de decreto, é o que nos dá autoridade e competência, né, legal para nós podermos realizar ações, fazer investimentos, enfim, e reunir os atores para tratar de inovação. Pois bem, esse é o contexto, não é? Agora, você tem razão, Leonardo. Falta mais diálogo, troca de experiências, interlocução entre os atores que fazem parte do setor portuário. Porque, como todos, né, concorrem por cargas, né, em novos negócios, acaba que não há uma visão sistêmica dessa inovação. É como se cada um quisesse, não, eu vou inovar do meu lado, eu vou otimizar e maximizar, não é, minha capacidade concorrencial. Só que não acontece bem assim, né? A gente sabe que existe uma dificuldade no setor público, por exemplo, em realizar compras, né? Eu vou comprar um equipamento novo, vou comprar um software que me ajude. Isso, às vezes, pode demorar mais de ano, diferentemente do setor privado. E, em função disso, a dificuldade é justamente sensibilizar os gestores de que o porto, primeiro, porto público, tá, pessoal? Ele é um bem, né, da sociedade brasileira, ele é considerado um bem público, e, como tal, ele tem uma função pública, uma função social, para a economia, para a sociedade em geral. E, dentro desse aspecto, nada mais justo do que buscar a inovação, assim como faz o setor privado, como ferramenta determinante para a estratégia concorrencial e de agregação de valor público à sua atividade. É esse o mote que a gente tem usado, né? E o Leonardo tem escutado, né, eu repeti isso várias vezes em vários fóruns, que é justamente a sensibilização do gestor. Por quê? Quando o gestor, ele por si só, ele ou ela, não é, já é, digamos assim, engajado, já tem inovação no sangue, é fácil. Mas e quando esse gestor sai da empresa e entra um outro? Eu não tenho garantia de que o outro vai seguir aquela mesma diretriz, né? Então, eu tenho que incutir na empresa, nos empregados públicos que formam as equipes, esse sentimento. Então, assim, esse é, digamos assim, o nosso desafio. A gente está começando com praticamente um letramento sobre o que é inovação, para que ela serve, como funciona, e de que maneira os portos absorvem essa inovação, esses processos, essas ferramentas, para daí sim se falar de tecnologia. Então, qual é a reação imediata, né? Que muita gente tem que escutar. Eu comprei um IA, eu comprei um drone, eu comprei um 5G, eu instalei não sei o quê, estou fazendo inovação. Mas na hora que você pergunta, tá, cadê a equipe de inovação? Cadê a política interna da empresa que fala de inovação? O estatuto da empresa tem a palavra inovação? Qual é o seu budget anual dedicado à inovação? E a pesquisa e desenvolvimento? Você tem alguma política de propriedade intelectual? Você tem algum tipo de modelo, de processo de inovação? Como, por exemplo, o seu funil de inovação? Você tem a esteira de inovação que produz inovação de forma regular? E aí a resposta é não. Então, a compra de tecnologia se confunde com tudo isso que eu acabei de falar. E a gente sabe que inovação hoje é bem mais complexo, é bem mais estruturado do que simplesmente comprar um drone com câmera ultra high-tech para ficar sobrevoando o porto e fazendo imagens e filmes. Então, essa é a dificuldade, é mostrar que
A questão tecnológica, ela vem em um segundo momento. Primeiro é arrumar a casa, né, pensar, digamos assim, de uma maneira alinhada com a teoria consolidada de inovação, a lei de inovação, né, e explorar justamente os seus aspectos, para aí sim partir para comprar, para aquisição, para serviço, para equipamento. Né? E o clube, né, do Empreendedor Brasil, ele tem um papel fundamental, porque no ecossistema do Rio, né, que você já tem toda uma comunidade de inovação, né, de startups, empresas de base tecnológica, empresas inovadoras, né, nós temos todo um histórico, né, a gente fica admirado, porque, por exemplo, a Portos Rio, que possui, né, a função de administrar o Porto do Rio de Janeiro, o Porto de Niterói, o Porto de Angra, né, o Porto de Itaguaí, e agora, mais recentemente, né, nos últimos anos, o Porto do Forno, né, por que esse ecossistema do Rio de Janeiro, do estado do Rio, não está dentro dessa empresa, dentro desses portos, desenvolvendo tecnologia, agregando valor pela inovação e colocando, né, esses portos em um patamar superior? É esse trabalho que a gente tem que fazer. E a interlocução, Leonardo, você tem toda a razão. A gente tem que fazer essa coordenação, né, com entidades que queiram agregar através, não é, dessas parcerias, dessa cooperação, dessa colaboração, e juntos desenvolver, não é, tudo aquilo que se espera, não é, do sistema portuário fluminense. É justamente essa capacidade de fazer emergir a inovação, né, considerando as potencialidades, as capacidades, não é, e todos os recursos que o Estado do Rio de Janeiro já possui. Então, basicamente, seria isso. Edson, você comentou que existe um conceito de inovação sendo implementado pelo órgão público como um todo, né? Esse conceito já tem sido difundido, porém falta cultura, que é exatamente os processos em que você citou, que falta o investimento no conceito de cultura de inovação, em todos os processos, para que todos eles estejam alinhados com o conceito de inovação. Então, muito se pensa sobre inovação e pouco se sabe como fazer inovação. Quando a gente fala sobre inovação portuária, o Caravana da Inovação ele tem um movimento de conectar o governo aos agentes locais, aos ecossistemas regionais. Eu queria que você falasse um pouco de como tem sido essa interlocução com os agentes locais de determinados estados, porque descentraliza também essa visão de que inovação só está voltada para iniciativas litorâneas, por exemplo, dos maiores portos brasileiros, e que descentraliza um pouco a atenção para os demais estados que também têm atividade portuária e que também precisa dessa interlocução e desenvolvimento de uma cultura de inovação no setor portuário. Então, como que tem sido essa interlocução, essa escuta ativa para entender que o conceito de inovação, se chegar em todas as pontes corretas, da maneira certa, que é esse movimento que vocês estão buscando, existe ali um investimento a curto, médio e longo prazo para a gente continuar trabalhando em prol de recolocar, né, o Brasil em um posicionamento melhor quando se diz sobre investimento. Muito bom, Luna. Olha só, para você ter uma ideia, tá? O que você acabou de perguntar é traduzido por um modelo clássico, tá, dos anos 50, 60, que é o que a gente chama de a tríplice hélice da inovação. Então, a tríplice hélice, imagina um triângulo em que cada vértice do triângulo é formado por um ator que é fundamental para que, junto com os outros dois, a inovação aconteça. Quem são esses atores? O Estado, o governo, tá? A academia, tá? Então os pesquisadores, centros de pesquisa, universidades, e o setor privado. Tá? Então, esse modelo, ele sequer é conhecido como tal, tríplice hélice, no setor portuário, com raras exceções. Né? Outro nome que é dado a esse modelo, você depois pode procurar, né? É o chamado Triângulo de Sábato, que foi o pesquisador que o propôs nos anos 60. E esse modelo evoluiu dos anos 60 para cá. Ele adquiriu, né, outras vertentes, como, por exemplo, a sociedade organizada, entidades não governamentais, não em que você traz para a discussão da inovação aqueles que até então estavam, digamos assim, à margem do processo. Então, hoje não se fala mais só de tríplice hélice, mas de hélice quádrupla, quíntupla e por aí segue. Tá? Por quê? Cada vez mais novos atores estão se integrando à discussão.
Então, pegando como exemplo, né, caso do Rio de Janeiro, que eu comentei que o ecossistema já está bem consolidado e formado, você tem excelentes universidades, centros de pesquisa, fundações, né, e empresas que fazem inovação. O próprio governo do Estado do Rio, ao longo de algumas gestões, em algum momento deu, digamos assim, vazão a investimentos, embora ainda aquém da necessidade, mas deu vazão a esses investimentos, Fundação de Apoio à Pesquisa, todo mundo. A gente tem que, na verdade, colocar esse tipo de, entre aspas, teoria, mas que tem muita prática embutida, né? Ou seja, de forma pragmática, dentro dos setores que a gente quer desenvolver. Tá? Então, no nosso caso aqui, que a gente está falando, é a questão do setor portuário. Então, como é que você leva isso para outras localidades, distanciadas um pouco desses grandes centros, né, da costa, né, mas que também dependem do transporte aquaviário, dependem de porto, dependem para a operação de comércio exterior, ou mesmo comércio local, né, o comércio regional, da atividade portuária. Trazendo a discussão no mesmo momento e transformando o conceito da tríplice hélice ou hélice quádrupla em atividades frente a frente, colaborativas, cooperativas, por meio de eventos, por meio de ferramentas como, por exemplo, plataformas, não é, de conexão, por meio de marketplaces, por meio de aplicativos, por meio de redes que se formam de networking, que é uma das vertentes fundamentais, pontos fortes do Clube Empreendedor Brasil. Né? Então, esse ator, ele faz o quê? Ele faz a aglutinação de todo mundo em momentos precisos, com finalidades específicas, compartilhadas, para fazer o networking e daí gerar negócio, gerar valor. Então, esse é o caminho, digamos assim. Porque, lembre, inovação é diferente de invenção. A inovação é algo novo que vem para modificar uma realidade e que agrega valor à corporação, à organização, ao sistema do qual ela se insere. Então, se o valor não é percebido, não é inovação. Você pode comprar a coisa mais moderna do mundo. Se aquilo não traz agregação de valor, muda algo para melhor, e esse melhor é percebido por quem usa, ou por quem sofre a intervenção, não é inovação. Então, aquilo provoca o quê? Trocas comerciais, novos negócios, amplificação de negócios, melhorias, não é, de eficiência, não é, e atração, digamos assim, né, no sentido mais amplo, de oportunidades. Isso sim é inovação. Então, não adianta você dizer que está inovando se aquilo que é novo está dentro de uma sala reservada para poucos. Aí não adianta. Tá? Então, nosso propósito é justamente esse, trazer a cadeia produtiva, trazer os atores que são não apenas operadores portuários, mas também usuários de serviços portuários, trabalhadores portuários, entidades sociais que, por alguma razão ou outra, direto ou indiretamente, têm a ver com a economia portuária. Então, é muita gente, é muita organização, são muitas estruturas diferentes, mas que se concatenam, que se coordenam, desde que orientadas para isso. Então, se cada um puxar de um lado, nada acontece. Agora, se a gente começar a olhar para uma visão, né, e buscar implementar ações que nos levem à realização daquela visão, aí a gente ganha. Tá? Então, parece às vezes teórico, né, meio filosófico, mas tudo, pessoal, começa a partir disso. De ideias, de percepções, de necessidades que vão juntar pessoas e organizações em prol de objetivos compartilhados. Sem isso, não adianta. Fica só, digamos assim, uma, entre aspas, né, dizendo aqui no popular, uma bateção de cabeça que não vai levar a nada, apenas, digamos assim, um encontro entre amigos, que ficaram algumas horas juntos, mas que depois não se revelou e não se traduziu em novos negócios, em agregação de valor social, valor público e também para a organização privada. É por isso que a gente fala da importância da cultura, porque a cultura você não compra e nem nasce pronta. Ela é construída ao longo dos anos. Então, inovação, ela exige o quê? Resiliência a risco, capacidade de suportar reveses, ou seja, você vai ter muita derrota até conseguir uma vitória, vai ter muito fracasso até conseguir um sucesso, e perenidade. Você tem que insistir, persistir e nunca desistir. Então, não existe inovação que você trabalha 3 anos para 3, trabalha 3 para 3, isso não existe. Esquece. Tá? Você tem que
insistir, porque a curva de aprendizado, ela é com suor e lágrimas. Não é só com sorrisos e fotos no Instagram. Ela é, primeiro, com muito trabalho, suor e lágrimas, até que você consiga reverter e mostrar a que veio. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, a primeira dificuldade está dentro da própria empresa, dentro da própria casa. Você começa a falar essas coisas, as pessoas já te olham atravessado, já te veem com cara de custo, de despesa, e que não vai trazer nada de futuro. Ou seja, a dificuldade já começa em convencer os seus próprios colegas. Tá? Então, se você desiste dessa primeira camada de dificuldade, nada vai acontecer. Imagina isso com várias corporações, várias organizações, com a sociedade organizada, com empresas, com o governo municipal, estadual, federal, parceiros internacionais, todo mundo, né, digamos, 300 pessoas num pavilhão, num ambiente, cada um falando uma coisa diferente. O que é que vai acontecer? Absolutamente nada. Irritação, frustração e desânimo. Agora, se todo mundo estiver engajado, tendo aquela mesma visão, cada um do seu ponto de vista, o que é altamente benéfico, não é ruim, porque a inovação ela surge justamente, né, dessa necessidade de concatenar e coordenar através de visões diferentes de mundo, aí você consegue realmente ver a luz do fim do túnel. E é isso que a gente está tentando fazer, tá? Então, passar da teoria para a prática, passar do pensamento da vontade para o investimento, para a realização de inovação, é o nosso caminho. Então, a gente está nessa e estamos junto com vocês, né? De tudo que a gente está fazendo, dessa colaboração, dessa parceria muito bacana. E a gente tem certeza do sucesso. Por quê? Outros já conseguiram, então por que nós não? Então, Luana e Leonardo, o não a gente já tem. Sim, sim. A gente quer transformar o não em sim. E o caminho dessa transformação é através da inovação. Por isso que é bacana trabalhar com isso. Então, assim, é super legal. Edson, você falou sobre o triângulo de sábado, né, que é reunir a academia, a indústria, reunir os processos, o governo, o Estado em si, de quem toma as decisões no final e tem um aporte de investimento, o setor privado, porque muitas vezes, você mesmo pontuou ao longo dessa entrevista, que vem um investimento maior do setor privado, e esse triângulo foi exatamente os 3 pilares que motivaram o Clube Empreendedor Brasil está à frente da produção do Fórum de Soluções de Comércio Exterior e Logística, tal como o Fórum de Soluções voltados para o Porto Maravilha. A gente entendeu uma necessidade de promover uma reflexão coletiva sobre as principais emblemáticas, problemas e percalços para alcançar uma inovação, um investimento, né, futuro, mas que não havia uma interlocução entre os atores, o Estado, o governo, o setor privado e a academia. Então, por conta desses 3 pilares que surgiu o Fórum de Soluções do Porto Maravilha, o Fórum de Soluções de Comércio Exterior e Logística aqui no Rio de Janeiro. E um ponto que você frisou, que é a falta de andar de via de mão dupla, né? Muitas vezes, quando se fala de inovação e investimento, existe muito a questão de interesses pessoais e unilaterais. E o nosso movimento é contrário, junto ao Ministério de Portos e Aeroportos neste ano, de tentar levar a cultura da inovação, de que a integração faz, de fato, muito. E é possível integrando esses 3 pilares. Eu vou pedir para o Léo falar um pouco sobre isso, Leonardo, sobre esse incentivo que vocês pensaram de trazer para perto a academia, o governo, os agentes públicos e privados, as empresas, para debaterem juntos soluções que entram em um lugar de denominador comum. Exatamente. Os fóruns de soluções, né, que é uma label do Clube Empreendedor Brasil, e hoje também com o apoio do Distrito Empresarial do Porto, foi pensado exatamente disso, essa interlocução entre público e privado e os atores territoriais. Como foi iniciado como Porto Maravilha, os atores da região precisavam de uma interlocução entre si. E não tinha essa interlocução, enfim. E a gente sabe muito bem que os atores governamentais, eles têm as trocas, né? Enfim, às vezes nem sempre são os 4 anos. Dentro dos 4 anos, muitas vezes eles são trocados por diversas vezes. Então, algumas conversas, né, e articulações têm que ser retomadas do zero novamente, enfim. E o clube acaba fazendo isso muito bem. Ele tem essa interlocução muito boa entre os atores privados também aqui da região, enfim, diversos locais também do Brasil e fora do Brasil, como no setor público também. A gente consegue ter uma entrada muito boa, porque a gente sempre acaba levando, de alguma forma, essa inovação, essa vontade de interlocução. Então, são coisas que
sempre é de interesse público e sempre de interesse privado. Só que muitas vezes eles não conseguem se conectar. Então o clube entra de forma estratégica, sempre fazendo essa conexão, identifica que sempre são coisas que vão agregar para o ecossistema, seja ele ali local, territorial, específico, ou em nível nacional, ou até muitas vezes em nível internacional, para a gente ter conseguido fazer essas conexões. Então, esse trabalho do Comex Log, a gente consegue, em um ambiente, trazer tanto atores, né, como o Técio sempre tem participado conosco nas edições do Ministério, sempre a gente traz um ator da comunidade, muitas vezes da própria comunidade do entorno, para essa integração, principalmente do Porto Cidade, é um pilar muito forte que a gente identifica também, atores privados, as empresas da região, os atores do setor logístico, não só do logístico portuário, mas do modal logístico como um todo, trazendo atores do Rio Galeão, já tivemos atores da MRS, enfim, de todo o modal logístico que faz essa integração, os atores, os despachantes aduaneiros, que são muito importantes no processo, enfim, todos os atores importantes a gente consegue, de alguma forma, através da nossa rede de relacionamento, do nosso network, dos nossos parceiros, a gente integra todo mundo num único ambiente, discute soluções palpáveis, soluções debatidas ali no próprio instante, ações que muitas vezes nós tivemos no nosso primeiro fórum, uma dificuldade, uma interlocução com o órgão do governo do estado aqui do Rio de Janeiro chamado CODINHO, onde trabalha os benefícios fiscais. Não tinha uma interlocução muito boa. Um pouco antes do nosso evento, foi modificado o presidente, mas a gente conseguiu contato com o próximo presidente. Ele veio, que é o Fábio Picanso, hoje até um parceiro nosso muito forte no Comex Log, e conseguiu essa interlocução. Muitas ações com relação a benefícios fiscais foram modificadas através desse fórum, e um grande diferencial nosso também, a gente não pensa só em fazer um fórum e, enfim, acabou ali. A gente continua dando uma tratativa, um acompanhamento nas ações. A gente tem um livro que a gente faz nas nossas edições, até tive a oportunidade de dar um para o Técio também, e ali acompanhando, no próprio Fórum de Soluções do Porto Maravilha também, que o Técio esteve presente esse ano, uma mesa, enfim, dos atores do Porto, né, do Porto Logístico do Rio de Janeiro, enfim, com a presença do nosso secretário de desenvolvimento do município do Rio de Janeiro. Foi ali colocado alguns pontos, né, de conflito aqui na região, e prontamente o secretário se dispôs a conversar no próprio evento, entrou na mesa, queremos protocolo, ele falou, o Técio estava nessa mesa também, enfim, já gerou-se ali uma agenda posterior, a gente já abriu uma interlocução entre os atores do Porto, com a Prefeitura do Rio de Janeiro, e a gente está dando esse acompanhamento para as próximas ações. Então, no próprio fórum, a gente ali já identificou diversas ações de interlocução entre atores que tinham uma dificuldade de comunicação, ou atores que são patrocinadores e tinham necessidade de desenvolvimento de negócios, eles desenvolveram negócios. Hoje mesmo a gente saiu de uma reunião de um grande escritório de advocacia que tem o maior interesse em estar conosco novamente, enfim, para trazer ações, para estar ajudando na articulação. E lembrando, o clube e distrito, ele não é o ator principal de forma alguma do evento, ele é somente o articulador e o movimentador. Os atores principais são todos que participam, Ministério, o Poder Público do Governo do Estado, o município, os armadores, os donos dos terminais, enfim, as empresas voltadas para o segmento, os atores de comércio exterior. A gente não quer protagonismo nenhum. Por isso que a gente, de alguma forma, consegue fazer isso muito bem, que a gente não quer o protagonismo e dá o protagonismo exatamente para os atores, para quem está envolvido no dia a dia. A gente só quer que o ambiente como um todo, viu, lógico, uma oportunidade também, né, da gente estar se posicionando nesse segmento, mas a gente realmente quer que o ecossistema se desenvolva, cresça e cada vez mais tenha ações voltadas para o crescimento do Estado, enfim, do nosso país. A gente também, com relação à inovação, até um ponto importante, fomos convidados agora também para participar do ELI, que é o Ecossistema Local de Inovação, que é capitaneado pelo SEBRAE, estou, de certa forma, fazendo hoje parte da cadeira lá de Economia do Mar. Então, assim, o que eu vou conseguir fazer? Trazer algumas oportunidades de melhorias nessa área de inovação para esses atores que a gente tem relacionamento, seja no fórum, seja também relacionamento de forma profissional, e levar essas oportunidades lá para ser desenvolvido novas ações de inovação, novas ações que sejam de melhoria para o ecossistema como um todo. Então, é importante, assim, estar nesse ecossistema, é muito importante ter participado da caravana de inovação, estar vendo que realmente, como tem oportunidades, como tem assim, uma chance
enorme de crescimento, de melhorias de processos, seja de processos simples, nem sempre está voltado à tecnologia, mas às vezes é processos, esse desenvolvimento de cultura dentro das empresas, enfim, como a gente chama, né, nos negócios, é um mar, um oceano azul, né, de oportunidades. Então, eu estou muito feliz em estar me estreitando somente essa relação aí com o TEDx, com o Ministério, com alguns atores aqui dos esportes do Rio, os agentes aqui da região, enfim. E de alguma forma poder contribuir para isso. É uma satisfação muito grande, pessoal minha também, do Rafael, tá sempre junto, está sempre com a mesma batida, a gente caminha aqui lado a lado em todas as nossas ações, a gente está junto nessa, não pôde estar aqui conosco hoje, que está em uma reunião importante aqui também de um outro braço nosso social, que é muito forte aqui também, enfim. Então, é isso. É muito importante caminhar junto, juntar atores e sempre estar buscando aí essa conexão entre os atores principais e desenvolvimento e crescimento. Isso que é importante. Obrigada, Léo. Eu vou trazer o TEDx agora para uma visão dessa questão da importância de gerar agenda, né? Quando você une as necessidades do Estado, da academia, do setor privado, existe uma necessidade de mercado mesmo para que exista uma agenda ali de espaços para seminário, eventos, com mesas de debate, para promover essa interlocução, promover o treinamento, a mudança de cultura se dá por iniciativas. E eu queria trazer o TEDx agora para trazer um ponto de vista quanto ao Ministério sobre essa geração de agenda que o Ministério vem fazendo, quanto a criar espaços colaborativos, espaços de interatividade, principalmente dos agentes locais dos demais estados do Brasil, incluindo o Rio de Janeiro, incluindo os estados do Nordeste, trazendo esse protagonismo também dos demais estados. Como é que tem sido esse retorno com os eventos que vocês têm promovido, esses seminários que vocês têm promovido em nome do Ministério, esses encontros, fazendo essa integração do público e do privado, mudando essa mentalidade da inovação, desmistificando essa ideia de que é só um conceito, que inovação é só um conceito, mas que quando se trata de inovação para ser implementado, é necessário investimento, é necessário conhecimento para implementar a inovação em todos os processos, em todos os setores de uma cadeia produtiva. Então, eu queria trazer um pouco desse seu olhar, Técio, sobre essa geração de agenda do Ministério, como que tem sido o retorno para vocês quanto à implementação dessas ações nos demais estados brasileiros. Perfeito, Luana. Excelente pergunta. Olha só. Um dos pilares, né, da inovação é o eixo comunicação. Então, a comunicação, né, hoje nós temos diversos mecanismos que nos permitem, né, uma excelente comunicação, passa pela geração de uma agenda de eventos anual. Tá? Porque naqueles momentos, naquele espaço-tempo determinado, a gente vai intensificar essa comunicação, né, agregando os atores todos que o Leonardo acabou de citar na sua fala. Né? E ali é o quê? É o locus adequado para reforçarmos o networking e ampliar o networking. À medida que você traz mais atores, né, novos atores, você sai, digamos assim, daquele circuito mais fechado e amplia suas potencialidades e oportunidades. Então, definir uma agenda anual é eixo comunicação, que é fundamental para a inovação. Né? Se as pessoas não souberem exatamente por que vão para um dado evento, o que é que elas podem tirar dali, que tipo de proveito podem encontrar ali, elas não vão. E o Ministério, Luana, tem duas formas, né, de participar. Uma, a gente via de regra, convidado, né, para várias agendas, Brasil afora, dos diferentes assuntos. Tá? E nós criamos a nossa agenda também. Sendo que, o que é que eu identifiquei? Né? E eu estou trabalhando aqui há pelo menos uns 12 ou 13 anos, né? E tenho visto várias iniciativas, né, que nasceram, andaram um pouco e depois, infelizmente, foram descontinuadas. É que no setor portuário, via de regra, os convidados eram sempre as mesmas instituições e pessoas. Então, você ia para o evento, já sabia quem você ia encontrar. E aí, o que é que eu fiz? Eu resolvi fazer diferente. Eu resolvi trazer pessoas que não conhecem o porto. Né? Pessoas que são de fora do porto, do setor. Mas que possuem capacidades, tecnologias, ideias, visões de mundo, que podem agregar muito a um porto, a um terminal, a um operador portuário,
a uma administração portuária, né? Então, a gente leva pessoas que trabalham com startups fora do porto, né? Pessoas que trabalham com organizações sociais, a questão do trabalho do trabalhador portuário, que é um tipo de trabalho muito específico e regulamentado à parte, digamos assim. Claro, todos respeitam a CLT, óbvio, mas existem especificidades que são típicas do ambiente portuário para o trabalhador. Nós levamos pessoas também da área de saúde, né? Ou seja, gente que vê o porto de fora ou de longe. E aí está acontecendo um movimento muito bacana, que é o quê? Um despertar, de um lado e de outro, de quem é de dentro do porto e quem é de fora do porto, de sinergias que até então estavam invisíveis. Ou seja, não tinham oportunidade de se materializar. Então, esse é um dos resultados interessantes dessas caravanas, é como, digamos, ampliar a discussão portuária para fora do porto, aproveitando experiências de outros setores, de outras comunidades, outras, digamos assim, realidades. Por quê? Porque o porto, pessoal, é como se fosse uma microcidade em que você encontra tudo o que acontece na cidade, de bom e de ruim. É um micro-universo, de forma concentrada. Então, não faria sentido você conversar só com quem entende de porto. Porque ali você estaria meio que num ambiente viciado pela mesma forma de pensar e as mesmas terminologias, vocabulários, ontologias, ideias e paradigmas. Então, a pessoa, ou a organização traz um conhecimento, uma experiência, uma ideia, que o pessoal do porto fala, nossa, nunca pensei assim, que bacana. E aí começa uma interação. Então, isso é fundamental para ampliar as percepções do que você é, do que você faz e para onde você quer ir com tudo isso. E a inovação precisa disso. A inovação precisa, digamos assim, não é, desse sopro, né, de outros ambientes, não é, dessa provocação trazida de fora, para que a gente possa construir o novo. Tá? Então, eu sou muito fã da abordagem construtivista, que você não sabe bem como vai acontecer, você sabe o que você quer, você sabe o que você não quer, e você vai buscar, digamos assim, parcerias e sinergias com todos aqueles que você acha que podem te ajudar naquele empreendimento. E agora a gente está verificando isso. E quem não é fora de dentro do porto está ajudando quem é que está dentro do porto a pensar de maneira diferente, de forma construtiva, a ampliar os seus horizontes. Então, a primeira parte da resposta é essa. Não é? É justamente essa capacidade, não é, de você ouvir e conviver com o diferente. Tá? E a segunda parte, Luana, que eu acho fundamental também, é trazer os órgãos públicos, que também não são do setor portuário, não são de infraestrutura, mas que possuem os mecanismos de fomento e de financiamento para a inovação acontecer. Então, a gente está levando quem para dentro da discussão das caravanas? Por exemplo, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Né? Então, esse ministério, ele tem fundos setoriais, ele tem linhas de financiamento, ele tem conhecimentos e capacidades que jamais foram incutidas dentro de um porto. E está sendo muito fantástico, muito interessante, incrível, realmente, essa convivência. A gente está levando o Ministério do Trabalho e Emprego. Porque uma das perguntas que faz é, com toda a tecnologia, com toda a discussão em torno da IA, não é, da visão ampliada, digamos assim, da transformação digital, envolvendo, não é, o que se chama hoje no exterior, né, em países como a China, que são super avançados, Singapura, não é, do porto em que acontece a operação fantasma. Por que operação fantasma? Porque é na ausência do ser humano. Tudo é robotizado, tudo automatizado, tudo é integrado. E os processos acontecem comandados por uma central que tudo rege, uma orquestração digital. Então, como é que isso, no Brasil, cai na discussão do trabalhador portuário, não é, que muitas vezes ainda faz um trabalho braçal, pegando só 8 horas por dia ou 6 horas por dia que seja, e já
com uma certa idade que a capacitação, né, o treinamento em novas tecnologias, às vezes até necessitando de um pouco de inglês, de informática, dificulta bastante essa mudança de chave. Então, uma das perguntas que a gente faz é isso, qual o futuro do trabalho do trabalhador portuário vis-à-vis a inteligência artificial, a robótica, a automação? Que foi a discussão que ocorreu, né, por exemplo, com a indústria automotiva, há 40 anos atrás. Se dizia que se a linha de montagem de automóveis fosse toda robotizada, não teria mais emprego na fábrica de automóveis. Falso. Hoje as fábricas continuam gerando bastante emprego. Qual é a diferença? É que a qualificação desse emprego mudou completamente. Mudou completamente. Tá? Então, esse é o tipo da experiência que outros setores já passaram, já viveram, e que o setor portuário só agora começa a vivenciar. Tá? Então, eu não sei se eu consegui explicar um pouco para ti, mas é dentro dessa lógica que a gente tem que olhar para fora do porto, buscar experiências que já existiram, que já existem, não é? E trocar conhecimento e convivências, é isso. Tedson, você falou sobre olhar para fora do porto, né? E um ponto que você falou que eu até anotei aqui, que é trazer diferentes públicos do comum. Então, se você em todo evento gerar uma agenda com os mesmos representantes públicos, com a mesma academia, com as mesmas empresas, você não gera novidade. E inovação é gerar novidade, você transformar, não é sobre inventar muitas vezes, é tornar o que já acontece de uma forma diferente. E essa conexão para crescimento, essa conexão voltada para pensar nas novas necessidades, que se você inova, implementa nova tecnologia, uma transformação digital, você está pensando naquele trabalhador que está lá no front, como é que você vai implementar a IA para ajudá-lo no dia a dia? Ou será que a IA vai substituir uma mão de obra? E aí, como é que fica essa geração de emprego direta ou indireta? Saiu, inclusive, uma notícia referente ao Ministério de Portos sobre o investimento de mais de 4 bilhões para modernizar a infraestrutura portuária, principalmente sobre a geração de empregos diretamente e indiretamente. Hoje se fala muito sobre uma pauta de sustentabilidade, sobre ESG, sobre governança, que precisa de um trabalho social acontecendo em paralelo com o investimento em inovação e tecnologia. Você pontuou muito bem sobre essa mentalidade de preocupação por parte do Ministério e até das empresas, de pensar em inovação, pensando nesse público e na geração de emprego. Como que você, enquanto diretor de programas e iniciativas que trabalham, discutem essa cultura da inovação nas empresas e de atuação portuária, dessa pauta do ISG, por exemplo, desse investimento em geração de empregos direto e indiretamente, mas que existe essa preocupação de como que a inovação, de fato, está se dando na linha de frente ali dos trabalhadores de ponta, né, no caso. Olha só, a gente, além da questão da inovação, né, como a gente está falando aqui, a gente lançou esse ano, em janeiro, a nossa política de sustentabilidade e ESG, né? Tanto para portos quanto para aeroportos. E dentro dessa política, nós temos um instrumento chamado Pacto pela Sustentabilidade. Então, as empresas, elas de forma voluntária, elas vão aderir a esse pacto. Tá? E a gente, por incrível que pareça, ainda tem que convencer, né, parte das empresas a aderir, porque elas não se veem incentivadas naturalmente a assinar o pacto. E qual é a única obrigação que é gerada com a assinatura do pacto? Que você envie para o Ministério um questionário preenchido, colocando os indicadores, né, para ver se preenche ou não, digamos, aquele panorama de sustentabilidade mínimo que o Ministério entende importante que a empresa do setor de portos ou aeroportos deva ter. E mesmo assim, ainda há uma certa resistência. Imagina. Então, que dirá você dizer assim, todo mundo vai ter que investir X% do seu capital, do seu faturamento em inovação? Seria um susto enorme, seria uma crítica gigantesca. Então, até a questão, né, como eu falei anteriormente, de comunicação, existe uma estratégia para você fazer isso. Então, a gente está nessa batalha, justamente, de construir esse entendimento conjunto. Né? Ou seja, não basta o Ministério lançar a política
e deixar ela viver por si. Ela não vai viver. Você tem que investir tempo, recurso, né, e se dedicar à implementação e ao feedback do setor. Então, olha só, em função disso, né, e eu comuniquei, né, várias vezes, né, nos vários fóruns, né, da necessidade, não é, também dessa adesão, da necessidade de compreender o que está escrito ali, para saber como aquilo agrega valor para a empresa que adere, né, por meio do pacto. A gente tem a certeza, né, de que, primeiro, é necessário organizar a casa, no sentido de fazer perene a política pública, ter orçamentos anuais que permitam a gente fazer investimento, né, para fazer os nossos projetos, e daí ir para a rua, né, entre aspas, e colocar todos os programas e ações e projetos em andamento. Porque qual é a pior coisa de quem recebe essas informações e essas intervenções vindas do poder público? É você trabalhar 6 meses ou 1 ano e depois parar. Aí não adianta. Então você frustrou quem estava envolvido com o projeto. Você tem que ter capacidade, resiliência e perenidade, como eu comentei, né, há poucos minutos atrás aqui na minha fala. Então, a primeira dificuldade é dentro de casa, depois a gente sai, né, para fazer a agregação, para fazer a reunião, para fazer o evento, para fazer a caravana, digamos assim. E com a perspectiva de dar continuidade pós-evento. Né? Então, esse ciclo, ele tem que ser perene. Essa, para mim, é a chave do sucesso. Essa perenidade, né, percorrer cada etapa, cada fase, né, de maneira que todos os envolvidos se vejam cada vez mais engajados e participantes do processo de construção. Senão, realmente fica muito difícil e você apenas frustra as pessoas, as organizações, e acaba que na próxima rodada, no próximo ciclo de governo, enfim, na próxima gestão, as pessoas vejam com desconfiança, né, novamente, o mesmo discurso, a mesma coisa, porque já não sabem se aquilo vai permanecer ou vai ser interrompido um pouco mais adiante, né, que é o famoso voo de galinha. Então, a gente combate muito isso, e a gente tenta buscar dar perenidade a essas políticas públicas. Daí a importância de trazer quem é de fora, né, porque quem é de fora pode dar sustentação para quem é de dentro. Essa é a estratégia. Né? Então, juntos, a gente consegue convencer quem quer que seja o gestor, o governante, a permanecer e insistir naquela política, naquele programa, naquela abordagem. Tá? Eu acho que isso, Lana, que é o caminho crítico, o caminho do sucesso, né, para que a gente possa, digamos assim, realmente desenvolver a cultura e desenvolver as ações, os investimentos, ter novas patentes, registro de software, investimento, emprego, enfim, tudo que é necessário envolvendo a comunidade, envolvendo a sociedade civil, né? Daí a importância do que o Leonardo acabou de falar, desse papel do clube, porque o clube vem para somar nessa dimensão, né, dessa concatenação, nessa reunião. Tá? E a gente precisa de cada papel, de cada desempenho, de cada, digamos assim, capacidade institucional em prol dessa construção. Eu vejo dessa forma e acredito firmemente nisso. Por isso que eu invisto tanto, né, dessa abordagem, porque só ficar olhando para dentro, né, achando que não vai comprar tecnologia e ficar enchendo o porto de gadgets, realmente aí é muito difícil. Excelente, Tetsu, excelente. E falando no novo, né, esse ano a gente vai trazer uma inovação. Que bom que você, pensando em inovação, a gente daqui nos encontramos e esse ano a gente tem uma grande inovação para as nossas ações em conjunto esse ano. Então, Comex Log esse ano, Caravanas Portuária, 14 e 15 de outubro. E, assim, a gente traz essa inovação, essa grande parceria. É, sim, muito importante ter você com a gente esse ano. Antigamente era só em uma mesa e você passava até de mais outras pela sua sempre disponibilidade. E esse ano a gente, assim, juntos, assim, de certa forma, lado a lado, trazendo inovação, trazendo novo, trazendo pessoas cada vez de ecossistemas diferentes. Então essa inovação para a gente esse ano vai ser de extrema importância. É uma coisa que a gente gosta de fazer de fato e você gosta de fazer também. Então, assim, eu fico muito feliz que a gente se encontrou nessa jornada, nessa caminhada e esse ano, 14 e 15 de outubro, vamos estar junto com as ações lado a lado. Obrigado aí sempre pelo seu carinho, pela sua atenção que você me dá em todas as ações que eu tive com você. Assim,
Você é diferenciado, Tess. Eu não sou de puxar saco de ninguém, mas assim, eu fico muito feliz da atenção que você dá. A gente sabe que nem todos têm essa atenção com a gente quando a gente está em alguns locais, mas você, de certa forma, sempre está ali agregando, sempre está juntando as pessoas, sempre tem quem está ali nas suas ações tem a mesma sinergia, tem conhecido muitas pessoas do seu ecossistema que têm a mesma batida que a gente, essa mesma vontade de trazer coisas novas, trazer, enfim, o crescimento como um todo, né, do ecossistema que a gente participa. Então, mais uma vez, obrigado. E quiser também trazer algum spoiler aí da caravana para esse ano, fala aqui pra gente, deixa o povo aí um pouco ansioso com o que a gente vai trazer esse ano aí para dentro desse evento. Leonardo e Luana, eu que agradeço pelas palavras gentis, não é? E pela cooperação, pela parceria, que cada vez mais se enriquecendo e vai se fortalecendo. Então, posso dizer para vocês que também é recíproco nesse sentimento. Eu acho que tudo começa com boas ideias, com pessoas defendendo essas boas ideias para que elas se transformem, se materializem em ações, em investimentos, em efeitos. Do lado de vocês, né, vendo a questão do setor privado, do setor público, e do meu lado vendo mais o setor público, sabendo que no nosso trabalho aqui no Ministério, a gente só tem razão de existir porque há empresas que operam nos portos, que operam nos aeroportos, que fazem o transporte. Então, nosso papel constitucional e legal é justamente proporcionar, fomentar, auxiliar, ajudar e, como se diz, atrapalhar o menos possível o desenvolvimento. Então, eu traduzo esse atrapalhar o menos possível por meio da inovação. Essa inovação é esse azeite, é esse combustível, é essa engrenagem que permite todo mundo se coordenar, se sincronizar, para que juntos a gente consiga realizar, cada um no seu papel, não é, dentro dos seus objetivos estratégicos, o melhor desempenho possível. E a soma disso é o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Então, Rio de Janeiro trabalhando pelo Brasil, a região sudeste, todas as regiões, todos os estados, e a gente cada vez mais está no mundo, como se diz, VUCA, né? E que tudo é incerto, tudo varia, tudo tem incerteza, mas se nós temos a certeza de que estamos no caminho certo, trabalhando com as pessoas que querem realmente progredir, ajudar e evoluir, a gente tem a certeza do sucesso. Mas a certeza do sucesso, ela só faz sentido se você conseguir superar os fracassos. Tá? Então, lembrem-se que nossa vida é feita de dualidades. E aqui, vou descobrir um pouco aqui o texto meio filósofo, né? Que é o seguinte: você só dá valor ao quente se você conhecer o frio. Se você só dá valor ao claro se você souber o que é o escuro. E na inovação tem muito disso. Para você ter um sucesso, você pode ter certeza que você vai passar pelo fracasso. Mas se você superar o fracasso, você ter resiliência para continuar, você vai alcançar o sucesso. E a gente está nessa empreitada. Então, contem comigo no que for necessário. Eu, como servidor público concursado, eu vou ficar aqui, enfim, até quando me deixarem ficar, quando me permitirem, né, minha saúde, minhas condições permitirem, mas com a intenção sempre de agregar valor ao Brasil, agregar valor aos nossos portos, aos nossos aeroportos, ao transporte, porque essa logística é que é o motor que move a economia. Tá? Então, a gente precisa levar produto para os portos, trazer produtos importados para a nossa economia, para desenvolver as nossas regiões, as nossas cidades, que é onde a vida acontece, onde está o cidadão e a cidadã. Então, muitas vezes, Leonardo, o desafio é explicar para um cidadão comum para que serve um porto, o que é que ele faz. Então, se a gente tem essa capacidade, por que não pensar maior e dizer como os portos, os aeroportos, o transporte, o meio de inovação, pode trazer riqueza para o Brasil? A gente sabe da resposta, mas muitos não. E é nosso papel justamente provocar esse debate para que todos tenham entendimento. E é riqueza nacional e é coisa nossa. Então, vamos em frente, meu amigo. Conto com o clube, né? E estamos à disposição para sempre desenvolver mais e melhor. É isso aí. Tetsu, muitíssimo obrigada. A gente falou muito aqui sobre o trabalho que vocês vêm desempenhando e desenvolvendo em nome de um órgão público, que é o Ministério de Portos e Aeroportos do Brasil.
sem perder a importância, o sentido da importância mesmo de se conectar com os principais outros agentes, que é a academia, que é o setor privado, que é se conectar com as empresas, é pensar em um futuro com movimento contínuo. Eu acho que é importante a gente terminar essa entrevista, esse primeiro episódio do ComexCast, dizendo que comércio exterior, logística, todas as atividades aí inovadoras que tende-se a querer implementar, é preciso um movimento contínuo. Você mesmo comentou que algumas iniciativas, alguns projetos começam com 3 anos, para e volta de novo, e isso não é inovação. Inovação é você tentar, e você vai passar por algumas objeções no caminho, alguns obstáculos, alguns problemas, você vai ter que recalcular a rota, mas o movimento contínuo que você em nome do Ministério, vem trabalhando em prol dos agentes públicos, em prol das empresas, em prol das startups, da própria população, dessa educação portuária que vocês vêm trabalhando com o público, fazendo com que a gente entenda, enquanto sociedade civil, como os portos e os aeroportos, a atividade logística está tão presente na nossa vida, desde o produto que a gente compra até chegar na nossa casa, e como é que toda essa atividade impacta diretamente no desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Então, o movimento contínuo dos principais agentes que faz a economia girar no nosso país, eu acho que esse é o caminho da inovação e é o que a gente vem tentando trabalhar, e estamos trabalhando para o Fórum de Soluções de Comércio e Logística, que é sediado hoje no Rio de Janeiro, se expanda, que a gente consiga levar esse evento, essa agenda anual para outros estados, trazendo, claro, protagonismo para o nosso estado, que a gente não pode deixar de lado, mas que entendendo a força de todos os estados brasileiros, de cada um com a sua importância, e trazendo essa cultura de inovação para dentro das principais capitais nacionais, que é um movimento que vocês vêm trazendo, essa importância da regionalização, de trazer a escutativa para os agentes locais. E uma frase que você falou, né, Tétso, desse movimento contínuo, é trazer o olhar para o novo, conectar para crescer, né? Se você acaba trabalhando com os mesmos agentes sempre, a inovação não está ali. E eu acho que é importante a gente falar isso. Ali vão ter os interesses comuns, mas muitos outros que estão de fora precisam só de um espaço, uma oportunidade para implementar projetos novos e um olhar novo para o que já acontece. Eu acho que é isso que a gente pode concluir aqui do que está sendo feito pelo Ministério, o movimento que está sendo feito pelo Clube hoje, em parceria com vocês. Eu espero que o Fórum de Soluções parta do Rio de Janeiro para outros lugares, assim como o movimento da Caravanas. E muito obrigada pela parceria e pela presença hoje aqui no ComexCast, Tétso. Luana, eu que agradeço, em nome do Ministério de Esportes e Aeroportos, foi uma satisfação fazer esse primeiro podcast, né? Agradecer ao Leonardo também, grande amigo, e contem com a gente, não é? No que a gente puder fazer, a gente vai fazer junto, porque o Brasil não pode esperar e o mundo de hoje está acelerado. Então, a gente tem que colocar, né, todo esse nosso empenho, né, em prol desse nosso desenvolvimento, da melhoria das nossas condições, da nossa logística, não é? E do nosso comércio exterior. Então, eu quero agradecer novamente, desejar felicidade, sucesso ao podcast, né? Certamente, né, ao longo dos vários programas, né, as pessoas vão começar a interagir e vão começar a ver, né, que será um instrumento e um canal fundamental, não é, a partir do Rio de Janeiro, né, para todo o Brasil, para o mundo, né, enfim, né, transmitindo, não é, e levando, não é, esse sentimento da criação, da conexão, não é, e da contribuição que cada um de nós pode dar, não é, e que a gente deve se perguntar: o que é que eu posso fazer em prol de tudo isso? Como eu posso contribuir? E esse podcast tem esse condão também, não é, de fazer a gente refletir e levar esse pensamento, não é, e toda essa disposição, não é, Brasil afora, em prol do comércio exterior, da logística e da infraestrutura nacional. Então, estão de parabéns, o clube está de parabéns, contem sempre comigo, né, no que eu puder agregar e contribuir para que a gente possa fazer cada vez mais e melhor. É isso aí, um grande abraço a todos. Muito obrigada, Tétso. Esse foi o primeiro episódio do ComexCast, o podcast voltado para a cultura, voltada à inovação no setor de comércio exterior e logística. E acesse o site comexlogrj.com.br. Essa é uma iniciativa nossa de trazer informação tanto para a sociedade civil, para quem entende muito no assunto, para quem é leigo, para empresas que querem inovar no setor. Então, mais informações sobre o Fórum de Soluções de Comércio Exterior e Logística, que vai acontecer em outubro de 2025, você acessa o site comexlogrj.com.br. Até a próxima.